Vem cá, pastora Marta. Queridos, pensa num casal que eu amo. Amo demais esse casal, eles são muito importantes na nossa vida, na minha vida, na vida da Carol e também na vida dessa igreja. Vocês não têm ideia do quanto eles são importantes para nós e o quanto eles oram por nós semanalmente, né? Eu sei disso, isso é uma verdade, é um fato, né? Então, a vida deles, o ministério deles é importante para nós, né? Nós temos todo um respaldo, uma cobertura, todo um trabalho por trás de tudo aquilo que tem acontecido neste lugar. Conforme nós temos dito, pastor Rogério e pastora Marta, eles são pastores na Comunhão Cristã Verdade e Vida, a igreja que também é pastoreada pelo apóstolo Djalma Toledo, que é também nosso pai espiritual, que tem sido de suma importância para esta igreja. E eles são responsáveis pelo ministério pastoral daquela igreja, uma igreja que funciona dentro da visão dos 5 ministérios, né? Cada um tem a sua área de trabalho, tem a sua área de atuação, a área apostólica, profética, evangelística, de ensino, e a pastoral é de responsabilidade do pastor Rogério e da pastora Marta. E eles estão aqui pela segunda vez, né? Eu pequei durante 3 anos em não trazê-los aqui, mas nós vamos nos redimir e nós vamos trazê-los mais vezes aqui. Quantos podem dizer amém, por favor? Quantos creem que é importante nós fazermos um novo retiro ano que vem e trazê-los de novo? Aleluia. Vocês querem? Aleluia. Então, eles estão aqui conosco. Pastora Marta, dê uma saudação à igreja. Depois pode passar para o pastor Rogério ministrar já. Graça e paz, igreja. Deus abençoe cada um de nós, que o Senhor continue abençoando as nossas famílias, porque família é o bem mais precioso que nós temos. Isso tudo aqui reflete isso, os casais aqui à frente, tudo, como nós falamos tanto esse final de semana, tudo começa em nós. A mudança começa em nós. E quando nós buscamos uma vida saudável espiritual, uma vida saudável com Deus, não tem como não refletir na nossa casa, não tem como não refletir nas pessoas que nos cercam, não tem como não refletir na sociedade. Então, que Deus os abençoe. Falamos muito sobre semeadura. Semeie. Semeie amor. Você quer ser amado? Semeie amor. Você quer ter uma vida abençoada, uma vida de paz? Semeie a paz. Sabe, queridos, é assim, a gente planta e a gente colhe. Deus abençoe vocês, que agora meu lindo marido vai falar um pouquinho aos nossos corações, mais um pouquinho. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Boa noite, amada e querida igreja. Boa noite, amada e querida igreja. Estamos realmente muito felizes em poder estar de volta nessa terra. Estamos sofrendo um pouco com esse inverno rigoroso, mas o Senhor tem nos aquecido bastante. Essas palavras que o pastor Vinícius falou tocam o nosso coração, nos sentimos muito honrados de estar aqui mais uma vez. E com certeza essas verdades a respeito do amor de Deus, elas são fiéis e verdadeiras. Por isso essa igreja se chama Verdade e Amor. Porque o amor de Deus é uma verdade nas nossas vidas. E nós podemos viver como igreja, podemos caminhar como igreja, porque Ele nos amou primeiro. Casamento é um projeto de Deus. Repita comigo: casamento é um projeto de Deus. Família é um projeto de Deus. E diga para a pessoa que está ao seu lado: você é um projeto de Deus. Amém? Glória a Deus. E porque você é um projeto de Deus, e porque amamos vidas, porque o Senhor nos amou primeiro, nós queremos nessa noite falar mais a respeito desse amor, de como nós podemos viver e experimentar mais desse tão lindo, grande e poderoso amor de Deus. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Salmos 25, versículo 14. Se você não está com sua Bíblia, você poderá acompanhar através da projeção. A minha versão é outra, é a Almeida corrigida e atualizada, mas eu vou ler na minha e você acompanha nessa versão, estará falando a mesma coisa. Esse texto de Salmos 25, 14 diz que a intimidade do Senhor,
o conselho do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Quando nós falamos de intimidade, intimidade fala de segredos. Quando você tem intimidade com alguém, você tem acesso a segredos, a coisas íntimas a respeito daquela pessoa. Quando nós falamos de intimidade de algo, você fala, fulano de tal, ele é íntimo naquele software, naquele processo, naquele equipamento, ele conhece profundamente. Mas quando nós falamos da intimidade do Senhor, nós estamos falando a respeito de coisas do coração de Deus, ao teu respeito e ao meu respeito. E para nós vivermos essa intimidade, esse texto diz uma chave. Ele está falando que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Então o temor, quem tem temor, experimentará a intimidade de Deus. Quando nós falamos de temor, essa palavra, ela tem primeiro significado de medo. Ela traz aquela impressão do que é o medo. E eu vejo que por causa do medo, muitos se preservam. Eu durante 12 anos na minha vida, tive um trabalho, uma profissão, a respeito de algo que eu já pratico há 36 anos. Eu sou um piloto de asa delta, de paraglider, e há 35 anos eu pratico isso. E durante 12 anos na minha vida, eu trabalhei com uma escola, ensinando outras pessoas a voarem. E toda vez que eu ensinava alguém a voar, eu dizia para aquelas pessoas, porque eu estou ensinando uma pessoa a subir numa montanha de 500, 600, 700, 1000 metros e se jogar. É fácil chegar a pegar assim, ei, pega isso aqui e se joga dessa montanha. Alguém faria isso imediatamente? Não. Nós precisávamos ensinar. E durante esse processo de aprendizado, eu sempre dizia algo para os alunos. Eu falei, para você experimentar um voo, você precisa saber que existe um limitador sobre você que se chama medo. Por quê? Porque uma pessoa muito ousada, uma pessoa muito atirada, ela vai morrer, porque ela não vai ter um limite. Mas uma pessoa que tinha medo, e ela não pode ser dominada pelo medo, porque o medo excessivo ia limitá-la. E eu não ter medo ia lançá-la no perigo. Então nós tínhamos que ensinar essas pessoas a conseguirem alcançar aquilo. E amados, e se você olhar numa população de 7 bilhões, que é o número de habitantes que existem na face da terra, e você ver a quantidade das pessoas que podem pegar uma asa, um paraglider, subir numa montanha e fazer um voo, é muito pequeno. E esse número de pessoas, eu vi algumas delas perderem a vida por não terem o seu limitador, que seria o medo. E por falta de temor de Deus, muitos não têm vivido o entrar nessa intimidade. Quando nós falamos o temor a Deus é o princípio da sabedoria, nós estamos falando que para você experimentar algumas coisas em Deus, você precisa experimentar e andar nesse temor. Existem pessoas que vivem com medo de Deus, achando que Deus vai castigar, e falar, eu não vou fazer isso porque Deus vai me castigar, deixando assim de experimentar uma intimidade para com Deus. E Deus não castiga, Deus ama. Deus ama de tal maneira, Deus ama de tal forma que Ele deu o seu Filho por amor de mim e de você. E esse Filho morreu naquela cruz por amor a mim e amor a você. E quando Ele mostra tudo isso, Ele fala, ei, olhe para mim, eu quero te amar, eu quero que você me conheça, eu quero que você acesse a minha intimidade. Amados, quando eu comecei a fazer uma pesquisa, quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração de temor, eu comecei a pesquisar e eu vi que na Bíblia existem mais de 200 vezes que a palavra temor é dita. Mais de 200 vezes que o temor a Deus é escrito na Bíblia. E se Ele está trazendo isso mais de 200 vezes na Bíblia, eu acho que eu e você precisamos prestar um pouco de atenção a respeito disso. Eu separei alguns versículos que nos dizem o que o temor é.
O primeiro versículo que eu queria que vocês vissem comigo está em Provérbios capítulo 9, no versículo 10, na parte A. Diz assim: o temor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para se ter sabedoria, comece com o temor a Deus. Princípio está falando do começo. Princípio está falando de primiciar, de ser a primeira parte. E ele diz isso para nós nesse versículo que se encontra em Provérbios capítulo 9, na parte A do versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Então comece com o temor a Deus. O segundo ponto, o segundo texto que nos mostra algo a respeito do que o temor é, está em Provérbios capítulo 14, versículo 27. Diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida para o homem, é fonte de vida para o homem se desviar dos laços da morte. Ou seja, o temor do Senhor, ele é fonte de vida para evitar os laços de morte. O temor a Deus vai evitar a morte sobre a tua vida. O temor a Deus é fonte de vida. O terceiro texto que me chamou a atenção a respeito do temor a Deus está em Provérbios 16, versículo 6. Ele diz que o temor de Deus, ele preserva-nos do mal. Está escrito assim: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Eu e você nos desviaremos do mal, nos desviaremos do perigo, quando o temor de Deus está em nós. O quarto texto que me chamou a atenção e que trouxe uma direção para nós nessa noite, encontra-se em Salmos, capítulo 33, na parte A do versículo 18. Ele diz que o temor de Deus, ele é segurança para mim e para você. E está escrito: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua benignidade. O temor do Senhor, então, ele é o que para nós? O temor de Deus, ele é segurança. Por quê? Porque os olhos dele estão sobre nós. Os olhos deles estão sobre os que o temem. E o quinto texto que fala a respeito do que o temor de Deus é para nós, e eu só peguei alguns porque nós poderíamos caminhar a noite inteira em cima de textos que falam a respeito do que o temor de Deus é. O quinto texto é o Salmos 34, versículo 7, onde diz que o temor de Deus, ele é proteção e livramento para nós. Salmos 34, 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ou seja, o temor de Deus, ele é proteção e livramento para nós. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. E eu pergunto para mim, e eu pergunto para vocês também: não vale a pena viver o temor de Deus? Pois o temor de Deus, ele é princípio da sabedoria. O temor de Deus, ele é fonte de vida. O princípio de Deus nos preserva do mal. O princípio de Deus, ele é segurança para nós. O princípio de Deus, o temor a Deus, ele é proteção e livramento para todos nós. E ainda podemos ver também em João capítulo 9, no versículo 31, olha o que acontece. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Amados, até aqui, olha o que o temor a Deus pode trazer para mim e para a sua vida. Mas nós olhamos aí fora
E eu vejo tantas situações terríveis acontecendo no meio cristão, porque uma coisa é falar para pessoas que não conhecem a Deus, uma coisa é para quem é ignorante a Deus. E amados, não conhecer a Deus, ser ignorante de quem é Deus, não livra das consequências. Ai, porque agora que eu conheço Deus, eu sei que então é pecado fazer tal coisa. Eu sei que agora, se eu fizer isso, eu estarei pecando. E antes eu fazia sem me preocupar que isso era pecado, porque eu não conhecia. Amados, ser ignorante às verdades de Deus não te livra das consequências. A lei da gravidade. Se ninguém falasse para mim ou para você que a lei da gravidade existe, significa que você poderia pular de um prédio e não ia cair? Não, por quê? Porque a lei da gravidade existe. Ah, mas quando era criança eu assistia um desenho que o cara saía andando no ar e voltava. Pois é, aquilo era desenho. A verdade é que existe a lei da gravidade. Quando eu vou ensinar alguém para voar, eu falo, ó, se você não correr e você só pular, a tua asa vai cair. Para você sair voando, você precisa correr. Você precisa alcançar uma velocidade. E essa velocidade vai permitir que você coloque a sua asa em voo. E é assim que você vai fazer para fazer um bom voo. Cuidado com isso. Se você fizer isso, você vai sofrer um acidente e poderá morrer. E aí, todos aqueles que seguiram esses passos, experimentaram fazer voos. E eu experimento isso há 35 anos. Sim, porque eu ainda faço os voos. Mas eu sei aonde é o limite, até onde eu posso ir. E o temor a Deus, ele nos livra da morte. O temor a Deus, ele vai permitir que eu e você experimentemos a intimidade dele. Se eu mostrei para você que o temor, ele nos preserva para fazer algo como fazer um voo de asa, um voo de paraglider, agora eu pergunto para você uma coisa: o temor a Deus te permite chegar em lugares e conhecer segredos de Deus, que te permitirão viver coisas extraordinárias. Agora, quando eu vejo pessoas cristãs, pessoas que conhecem a Deus, errando em verdades, errando em princípios, deixando que situações, que algumas vivências continuem fazendo parte da sua vida, a minha pergunta é: aonde está o temor a Deus? Aonde está o temor a Deus diante de todas essas coisas? O tema dessa mensagem é: nunca perca o temor. Nunca perca o temor. A coisa mais triste é ver pessoas que durante uma vida andaram com temor a Deus e num determinado momento da sua vida largam para trás esse temor, se desviam de Deus e sofrem consequência. Eu vou te dizer uma coisa: o importante não é como você começa, mas é como você termina. Você pode ter começado tudo errado. Ontem nós fizemos um breve relato para os casais que estavam ali a respeito da minha vida com a minha esposa. São 31 anos de casado que nós estamos fazendo. E o Senhor nos tem permitido viver momentos como esse, de estar com casais, com famílias, com projetos de Deus, falando a respeito do amor de Deus, falando a respeito do que é andar nele e experimentar coisas nele. Amados, eu e a minha esposa, nos 7 primeiros anos de casado, nós não conhecíamos dessa maneira. Eu não tinha buscado uma intimidade, eu não sabia o que era temer a Deus, apesar de eu ter uma religião, de viver uma vida religiosa muito fraca dentro daquilo que eu tinha estabelecido como religião, porque eu não conhecia a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E nós praticamente estávamos morrendo. O projeto de Deus chamado família, chamado casamento, tinha chegado ao fim. Mas nós conhecemos o amor de Deus. Ele chegou até nós, e quando nós começamos a conhecer algumas verdades, alguns princípios, e o primeiro dele foi o perdão. Eu comecei a perdoar a minha esposa, ela começou a me perdoar daquilo que nós havíamos vivido nos 7 anos do nosso casamento fracassado, e começamos a viver e experimentar um outro tempo. E 24 anos depois, nós estamos aqui em Presidente Prudente, na Igreja Verdade e Amor, falando que vale a pena, vale a pena, vale a pena.
Vale a pena andar nesse temor. Vale a pena. Nós precisamos crer. Nós precisamos andar nessa verdade. Quantas derrotas. Amados, tudo o que não é alimentado morre. Olha o Luquinhas ali, que lindo. 2 meses e meio, 3 meses. Samuel, o filho do Lucas. E da Marcela. Eles estavam lá no retiro de casais. O Lucas e a Marcela com seu filhinho primogênito de Samuel, de 2 meses e meio, não é? 2 meses e meio, que coisa linda. Se elas falassem, nós vamos para o retiro, e deixassem o Samuel guardado em casa, bonitinho, cheirosinho, fosse para lá e voltasse hoje, o que ia acontecer? Olha, ele ia estar bem debilitado, e se demorasse um pouco mais, o que poderia acontecer? Ele morre. Por quê? Tudo que não é alimentado morre. Na casa do pastor Vinícius e da pastora Carol, eles têm lá o Rock Balboa, um cão que é uma fera, desse tamaninho. Se ele ficasse ali 2, 3, 4, 5 dias sem ser alimentado, o que ia acontecer com ele? Morreria. Amados, tudo o que não é alimentado morre. Relacionamentos precisam ser alimentados. Relacionamentos conjugais precisam ser alimentados. O que nós estávamos fazendo neste final de semana? Alimentando o relacionamento conjugal. Para quê? Para que o casamento não morra. Relacionamentos de pais e filhos precisam ser alimentados, senão o relacionamento entre pais e filhos morrem, porque não foram alimentados. Amizades, se você não alimenta uma amizade, se você não demonstra afeto, se você não demonstra interesse por aquela amizade, aquela grande amizade morre. Existem aqui alguns adolescentes, alguns jovens, e você deve ter tido algum amigo seu, da sua infância, que hoje é o seu grande amigo. E a coisa mais legal, jovens, é que daqui a 20 anos, se você continuar alimentando essa amizade, se essa é uma boa amizade, se você gosta dessa pessoa, a primeira coisa é você vai querer que essa pessoa seja um filho de Deus. E você vai fazer tudo para que ela seja. Mas existem relacionamentos que se rompem por causa de princípios. Porque muitas vezes vale a pena você cortar alguns relacionamentos, exatamente por causa disso. Porque ou você vai levar, quando nós amamos alguém, nós queremos levar a pessoa que nós amamos para conhecer essas verdades que vão levá-las a viver a eternidade com o nosso Deus. E se nós não fazemos isso, não vale a pena. Mas tudo o que não é alimentado morre. Se um bebê não é alimentado, ele vai morrer. Se um animal de estimação não for alimentado, ele morre. Se um relacionamento conjugal não for alimentado, ele vai morrer, ele vai esfriar. Tudo o que não é alimentado morre. E o nosso relacionamento com Deus, se ele não for alimentado, ele morre. Porque nós temos aqui, nessa palavra, o pão da vida. E é ela que nos sustenta. Se eu deixar de viver e buscar as verdades e este alimento, eu vou morrer. Mas por isso eu o busco sempre e sempre e sempre. De que maneira? Através de leituras, através de uma meditação, através de pregações. Mas o temor a Deus, o temor a Deus, ele precisa ser alimentado. Porque se eu simplesmente ficar buscando informações e eu não tiver temor, eu vou morrer. Porque o temor é que me mantém fixo, ligado a essas verdades. Existem quantas pessoas que talvez você conheça, que conhecem a palavra, mas que não vivem elas de uma forma verdadeira e genuína. São conhecedores. Existe um homem muito conhecido, vou até falar, o Jô Soares. O Jô Soares, quando ficou tantos anos com aquele programa Jô 11h30, não era 11h30, alguma coisa assim, e tantas vezes eu via ele falar da Bíblia, porque ele falou que ele já leu a Bíblia inúmeras vezes. Ele é um homem muito inteligente, que conhece, que escreve peças teatrais, que fala idiomas, muito inteligente, por isso ele manteve aquele programa. E ele já leu a Bíblia várias vezes, só que ele não tem temor. E o temor a Deus deixou
ele deixou de experimentar coisas tremendas, mesmo conhecendo, mas se você não vive, de nada adianta. E o temor a Deus é que nos mantém ligados a essas verdades, porque eu sei que se eu abrir mão do temor, eu vou deixar de ser verdadeiramente suprido. Tantas circunstâncias tentam nos distrair, para que o temor se perca, para que o esfriamento entre, para que a dúvida, todas essas coisas, elas roubam o temor do nosso coração. A palavra temor, ela fala de medo, mas quando nós falamos do temor a Deus, nós estamos falando também de uma reverência para com Deus. Em Êxodo, no capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 6, diz assim: vendo o Senhor que ele se voltava, foi quando Moisés tem uma experiência com Deus. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui, Deus. Continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar aonde estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Ali era uma reverência, ali era um medo da presença de Deus. Quando nós começamos a nossa caminhada com Deus, como eu falei para vocês, há 24 anos atrás, nós havíamos chegado a um ponto de sermos surrados e espancados por Satanás. Porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir, e era o que ele estava fazendo nas nossas vidas. E quando nós conhecemos a Deus através da pessoa de Jesus Cristo, e começamos a viver esse novo tempo, eu me lembro claramente que eu falava para todos os meus amigos, e eu falava para eles assim: ei, se você não vem pelo temor, e quantas vezes a gente fala isso? Se você não vem por amor, vem pelo medo do diabo. Porque o diabo, ele quer te matar, o diabo quer te destruir, o diabo quer roubar. E se você não consegue andar com Deus porque você o ama, anda com Deus por causa do medo do diabo, porque o diabo vai te pegar. E eu trouxe um monte de amigo meu para conhecer Jesus por causa do medo, porque os caras estavam vendo o que estava acontecendo. Porque eu falava: cara, a gente vai voar. Se você não tiver bem com Deus e morrer, cara, você vai para o inferno. Eu levava as pessoas para fazerem voo duplo comigo, e aí eu falava sempre, fazia uma oração antes, e aí eles falavam: você não tem medo? Eu falei: eu não, se eu cair eu sei que eu vou subir. Então a gente falava brincando, mas a gente falava verdades brincando. Uma verdade de uma maneira mais suave, mas que entravam no coração. E eu me lembro quantas vezes que os meus alunos, quando eles iam fazer o primeiro voo, eu chamava: vamos fazer uma oração aqui. E a gente fazia uma oração, e eles estavam morrendo de medo, né? O primeiro voo, eu falei: meu Deus, agora eu vou sair daqui, dessa altura da montanha. E aí a gente falava para eles, fazia uma oração, aí eles se sentiam mais seguros e iam. Aí quando a gente ia fazer os outros voos, eles falavam: mestre, faz uma oração daquela para a gente voar. Eu falei: faz você, cara, eu não vou estar com você todos os dias. Então nós usávamos aquilo que nós tínhamos, para quê? Para falar do amor de Deus. E para falar que o diabo, ele quer sim destruir os projetos de Deus. E eu e você somos projetos de Deus. Mas se eu e você andarmos neste temor, nós seremos livrados do mal. Nós viveremos a intimidade do Senhor, conheceremos o coração dele, amados, e o diabo, ele não poderá nos tocar. Mas o problema é quando nós perdemos o temor, e você não pode perder o temor. Eu descobri que eu não preciso ter medo dele, mas eu preciso ter temor de quem ele é. Tenho medo, sim. Eu tenho medo de perder a sua presença. Eu tenho medo de perder o seu olhar sobre mim. Eu tenho medo de perder o seu toque de amor sobre mim. E eu só vou poder experimentar o seu toque de amor, eu só vou perder o olhar dele, eu só vou perder a presença dele se eu não tiver temor. Porque quando nós deixamos de ter temor, nós vamos nos afastando, e aí ele não pode mais nos tocar. Porque a falta de temor vai nos levar a andar num caminho perigoso, aonde ele não poderá se manifestar da maneira amorosa, da maneira protetora, da maneira aonde ele nos toca e nos
fala da sua intimidade. Com os casais nesse final de semana falamos a respeito de intimidade. A intimidade leva-nos a um lugar de prazer. E quando nós estamos falando na vida conjugal de uma intimidade, e quando nós falamos de uma relação com Deus íntima, nós estamos falando de experimentar um prazer que só poderemos experimentar nele, se verdadeiramente andarmos em temor para com quem Ele é. O apóstolo Paulo escreve em sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12 e no versículo 13, e ele diz assim: assim, pois, de sorte que os meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amados, é o temor e o tremor que vai nos levar a experimentar essas coisas nele. Infelizmente eu tenho visto muitas pessoas dentro das igrejas que estão vivendo um tempo de profunda tristeza, de profundo sofrimento, porque deixaram o temor. Quando tomaram algumas decisões, eu falava: e cadê o temor a Deus? Quando chega alguém no nosso gabinete e vem falar: eu quero me separar por causa disso, eu falo: ei, aonde está o seu temor? Como é que você toma uma decisão dessa, sabendo que uma decisão dessa entristece o coração de Deus? Como é que você está falando em fazer algo que não agrada a Deus? Aonde está o teu temor? Porque quem teme a Deus não toma decisões que vai entristecer o coração dele. O temor a Deus, ele nos faz andar num caminho de segurança. O temor a Deus faz-nos viver um caminho aonde Ele se manifesta para mim e para você de tantas maneiras. Amados, é algo sobrenatural que nós podemos experimentar através de uma posição. Amados, nunca percam o temor a Deus. Nunca percam o temor a Deus. Muitas vezes nós estamos deixando sermos dominados por nossas emoções. A gente se chateia com alguém, a gente se aborrece com alguém porque alguém nos ofendeu, porque alguém nos traiu, porque alguém fez algo que nos prejudicou, e deixamos que esse sentimento nos domine. E ao deixarmos um sentimento desse nos dominar, nós queremos dar o troco, nós queremos ir à forra. Amados, e tudo isso é a humanidade. A humanidade, eu estou falando de humanidade como coisas do homem, reações naturais do homem. E a reação natural do homem, ela vai levar você para o inferno, se nós deixarmos que elas nos dirijam. Mas o temor a Deus, ela faz nós recuarmos dessas reações humanas e faz-nos decidir, faz-nos escolher aquilo que Ele diz. O temor a Deus faz eu perdoar. O temor a Deus fala: Deus, porque eu te temo, eu vou perdoar. Sabe por que Ele fala? Que Ele vai perdoar o meu pecado e o teu pecado, se nós perdoarmos aqueles que nos ofenderem. Mas muitas vezes nós retemos aquilo e falamos: não, eu não vou perdoar. Amado, o maior prejudicado é você mesmo. Nunca perca o temor. Nunca deixe o temor. O temor vai te levar a experimentar coisas em Deus que você ainda não viveu. O temor a Deus vai te fazer experimentar do amor dEle de uma maneira que você ainda não viveu. Continue temendo, porque o temor dEle, sabe quando você está naquele ambiente onde você está adorando, onde você está louvando, onde você está se prostrando, se derramando na presença dEle, e aquilo você está demonstrando temor a Ele, você está demonstrando reverência para Ele, e Ele vem naquela hora, naquele momento, e fala no seu coração, Ele traz algo para você: ei, você precisa acertar isso, meu filho. E você se surpreende e fala: uau, Ele fala no nosso coração.
Sabe, mas nós precisamos estar prontos. Você tira um momento, você está fazendo o seu tempo de devocional, você está tendo o teu tempo de leitura, você está tendo o teu tempo de meditar na palavra, e você entra nesse momento com temor a Deus. Sabe, de repente uma palavra vai saltar dos teus olhos, vai vir ao teu coração, e você fala: uau, Deus, o que é isso? É a intimidade dele se manifestando para mim e para você, por causa do nosso temor. Amados, nunca percam o temor. Nunca percam o temor. O temor vai fazer-nos viver muito mais do que pensamos ou sonhamos. É o temor a Deus, uma coisa tão simples, mas que nós não podemos perder jamais. Desenvolva isso. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Um dia desses eu estava ouvindo uma mensagem no YouTube de um pregador, uma mensagem muito antiga, na década de 70, do Jim Swaggart. Eu estava vendo ali essa mensagem de Jim Swaggart, e ele falava uma frase que chamou a atenção, de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um conquistador. Antes dos tempos de Cristo, naquele tempo ali dos babilônicos, ele foi um homem, um imperador muito mau, muito cruel, mas ele conquistou muitas nações, e toda a terra tinha medo de Alexandre o Grande. Toda a terra tinha medo do império que Alexandre o Grande dominava. E diz que o imperador Alexandre, antes de atacar uma nação e antes de ir contra um povo, ele enviava mensageiros dele dizendo o seguinte para eles: rebele-se ou morra, renda-se e viva. Essa era a mensagem. Quando eles recebiam aquela mensagem: se nós nos rebelarmos contra Alexandre, nós vamos morrer, e se nós nos rendermos, nós viveremos. Só que tinham que se colocar debaixo do governo de um homem cruel, de um homem sanguinário. Mas hoje Deus vem para mim e para você dizer algo: se nós nos rebelarmos ao seu amor, nós com certeza morreremos. Se nós abandonarmos o temor, nós com certeza morreremos. Mas se nós nos rendermos ao seu amor, se nós nos rendermos com temor e tremor a Ele, com certeza viveremos, e com Ele andaremos, e com Ele reinaremos, e com Ele viveremos. Amados, é completamente diferente daqueles que tinham que se submergir a um governo de imperador cruel. Nós nos rendemos a um Deus de amor, nós nos rendemos a um Deus de poder, nós nos rendemos por temor e tremor, sim, mas para um Deus que nos ama. E eu quero deixar essa palavra para vocês hoje, Igreja Verdade e Amor: que o temor de Deus esteja sempre em vossos corações. Nunca deixe o temor. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé.